gente pensa em inteligência artificial, então tem essa coisa de definir o que é ser inteligente. E eu gosto muito de uma citação que está num livro, que vem de um filme de 30 anos atrás, do Spike Lee, onde tem uma cena em que ele pede conselho e ele recebe o seguinte conselho: sempre faça a coisa certa. E ele fala: só isso? Só isso. Se você seguir esse conselho, né, tá tudo bem. E aí, como é que a gente sabe o que é a coisa certa? Como a gente sabe o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem regras, a gente tem leis que a gente tem que seguir. Então, se a gente olhar um país, tem leis, um condomínio tem regras, uma religião tem regras ou leis. Então, eu estava olhando exemplos. Então, por exemplo, a gente encontra uma regra de que não se deve entrar na igreja com a cabeça coberta. Por outro lado, um homem não deve entrar numa sinagoga com a cabeça descoberta. São regras, costumes que se seguem. De onde será que elas vieram? Então, eu fui procurar de onde vem a ideia de que não se pode rezar na igreja com a cabeça coberta, que um homem tem que tirar o chapéu. O que eu encontrei foi um texto na Bíblia que diz que um homem que ora e profetiza com a cabeça coberta, ele está desonrando a sua cabeça. Bom, não está dizendo que você tem que tirar o chapéu. Não está dizendo que você tem que rezar com a cabeça descoberta. Está dizendo que se você rezar com a cabeça coberta, você vai estar desonrando a sua cabeça. Como é que as pessoas chegaram à conclusão que não deve entrar de chapéu na igreja? Bom, isso exige um monte de conhecimento prévio sobre como as coisas funcionam. Por exemplo, que um homem que vai rezar, ele não quer desonrar a própria cabeça. Então, ele percebe que, se a regra diz que se ele estiver com a cabeça coberta, ele desonra a cabeça, então ele não deve estar com a cabeça coberta. Isso é um raciocínio lógico, foi uma regra que foi inferida. E se a gente for ver, isso acontece o tempo inteiro. A gente não pode ter todas as regras escritas, documentadas explicitamente. Muitas das coisas a gente quer conseguir derivar. E essa é uma das noções que existe de inteligência. Então, se a gente fala... No Brasil, a gente tem a lei do aborto. A lei do aborto diz que o aborto é crime, a não ser em 3 casos, que são as exceções. Então, quando está colocando, a gestação coloca a gestante em risco, quando é resultado de estupro, e em casos específicos de anomalias, como a anencefalia. Bom, a gente quer usar essa regra, ela já vem a regra com as exceções. Então, se a gente classificar um aborto como crime, a gente está assumindo que essa mulher não foi vítima de estupro, que a gestação não foi fruto de um estupro. A gente usa esse tipo de raciocínio o tempo todo. E sempre houve uma busca por mecanismos de fazer isso automaticamente. Então, se isso é a nossa noção de inteligência, como é que a gente pode fazer isso de coisa automática? Bom, a ideia base vem da Grécia, de Aristóteles. Então, Aristóteles tem os silogismos. Então, o mais famoso, que todo homem é mortal, Sócrates é homem. E aí a gente consegue inferir que Sócrates é mortal. Isso é a base das primeiras aulas de lógica de todo mundo. Qual que é a vantagem da gente conseguir fazer? A ideia do Aristóteles era que esses silogismos eles definem o que é um raciocínio correto. O que a gente pode fazer como raciocínio. Por que é interessante ter isso? Porque eu não quero ter que especificar que todos os seres humanos são mortais. Isso. Se eu falar, desculpa, eu vou dizer que todo homem é mortal, mas eu não quero ter que especificar que para cada pessoa individual, então entra aqui um João e fala, João é humano, então ele é mortal. Entra o outro, eu não quero ter que escrever explicitamente. Basta eu saber que é humano, eu consigo inferir que é mortal. E consigo inferir outras coisas que eu diga, no geral, sobre todos os humanos. Então, Aristóteles
quando ele pensou nesses silogismos, eram as regras para que a gente pudesse fazer derivações de maneira inteligente. 2000 anos depois, surgiram as implementações, os sistemas que faziam isso de forma realmente automática. Então, os primeiros sistemas que trabalhavam com isso apareceram na década de 50, e um deles era chamado de General Problem Solver, então, o resolvedor geral de problemas. Ele resolve qualquer problema. Basta você colocar lá as regras e ele vai gerar inferências e vai chegar na solução do seu problema. Esse algoritmo ele foi apresentado num congresso que teve na década de 50, organizado pelo John McCarthy, que para muitos é considerado o pai da inteligência artificial. E o John McCarthy ele organizou esse encontro entre cientistas diversos de áreas correlatas, e foi nesse congresso que ele usou o termo inteligência artificial pela primeira vez. Então, é considerado um marco na história, foi onde nasceu a palavra inteligência artificial. E nesse congresso tinha gente de várias vertentes da inteligência artificial, inclusive o Simon e o Neil, que tinham o General Problem Solver. E aí, se a gente olha para essa questão da inteligência artificial, então, o que é inteligência? O que eles estavam tentando capturar com essa ideia desse conceito? Então, bom, um exemplo de como é difícil capturar isso, quando eu era aluna, quando eu estava fazendo graduação, naquela época, os professores, quando eles iam dar palestras, eles colocavam cartazes. Não tinha e-mail, não tinha, nem faz tanto tempo assim, mas não tinha website, não tinha e-mail, não tinha Facebook, então colocavam cartazes. E o professor colocou um cartaz que ele ia dar uma palestra chamada Máquinas que Pensam. Ele estava começando a estudar inteligência artificial, super entusiasmado. No dia seguinte, todos os cartazes de anúncio apareceram com outro colado embaixo, com uma palestra programada por outro professor, que programou a palestra dele na sequência, com o título Máquinas Não Pensam. E aí, claro, foi uma polêmica enorme, mas será que eles estavam querendo falar sobre a mesma coisa? Então, se a gente falar máquinas pensam, máquinas não pensam, qual o problema? A nossa pergunta, será que ela está bem formulada? Então, se eu perguntar para vocês, máquinas podem voar? Máquinas podem voar. Um avião voa, um helicóptero voa, até um brinquedo voa. Máquinas podem nadar? Máquinas nadam? Aí a gente já para pensar. Um navio, um submarino, eles se deslocam na água, mas a gente não chama isso de nadar. Por quê? Porque nadar, quando a gente usa o verbo nadar, a gente está falando do processo, da maneira pela qual aquele objeto se desloca na água, com braçadas, com alguns movimentos que caracterizam o nadar. Quando a gente fala voar, a gente não está pensando nisso. Então, quando a gente fala em pensar, o que a gente quer dizer com pensar? A gente quer pensar como um ser humano. Então, o pensar mais próximo do nadar, a gente quer ter máquinas que pensam, elas são formadas por neurônios, elas passam sinais entre os neurônios, formam os conceitos através dessas redes. Existe uma vertente da inteligência artificial que lida com isso. Mas, para muitas coisas, quando a gente fala em pensar, o que importa para a gente, na verdade, é o resultado. Se aquela máquina toma uma decisão que a gente considera inteligente, para a gente isso é suficiente. Não importa tanto o processo. O avião voa muito diferente do que um pássaro voa. E uma máquina pode pensar de uma maneira muito diferente do que uma pessoa pensa. Mas a gente olha o valor que tem, a qualidade daquelas decisões. Um ponto muito importante quando a gente fala em tomada de decisões é o conhecimento. Como que a gente toma as decisões, né? Onde está esse conhecimento que a gente precisa para tomar decisões? Então, a gente tem conhecimento acumulado de gerações.
Então, a gente pode falar, como é que a gente chega em conhecimento? Então, como é que a gente identifica um elefante, um hipopótamo, um rinoceronte? A criança aprende por exemplos. Mas como é que a criança aprende geometria? Como é que a criança aprende biologia na escola? Como é que a criança aprende gramática na escola? Bom, regras que estão lá acumuladas anos e gerações. Essas coisas mudam também. Mas a gente tem livros textos que têm conteúdo que vem de gerações. Se a gente olhar, por exemplo, na área da saúde, que tem muita informação, tem muitos compêndios, se a gente ia no médico há uns anos atrás, o médico examinava, e quando ele tinha dúvidas, ele ia lá na estante, pegava um daqueles livros enormes. Todo consultório médico tem aquele monte de livros, né, compêndios de remédios, de anatomia, de doenças, de comportamentos. E o conhecimento de séculos está guardado lá. Hoje em dia é muito raro, o consultório continua tendo os livros, mas eles estão lá decorando a parede. O que a gente vê? O médico preenchendo um prontuário eletrônico e pegando a informação que dá como auxílio na tomada de decisões. Então, o conhecimento ele pode estar representado dentro de um sistema. O conhecimento está lá e o médico pode tomar as decisões. O que acontece? Às vezes, as coisas mudam. Então, por exemplo, todo estudante de medicina tem aqueles livros enormes de anatomia, famosos, os alunos vendem para os seguintes que vêm, se eles não vão clinicar. Mas, esse ano, apareceu um órgão novo. Então, a anatomia humana é uma coisa que a gente pensa, nossa, já dissecaram cadáveres há tantos séculos, né? Como é que pode aparecer um órgão novo? Mas, esse ano, de repente, o mesentério, que já tinha sido citado pelo Leonardo da Vinci, foi transformado ou classificado como um órgão. Tem que mudar tudo. Vai mudar, vai recolher todos aqueles manuais de anatomia, todos aqueles compêndios e mudar, porque não é só um nome que mudou. Mudou uma função, e aí o que se achava que aquilo causava, coisas que se achava que eram parte de outro órgão, agora não são. Um monte de conhecimento que foi derivado tem que ser revisto. E isso é uma das coisas que a gente faz na inteligência artificial. Plutão é um planeta? Plutão era um planeta quando eu estava na escola. Depois, há uns 10 anos atrás, Plutão deixou de ser um planeta. Agora estão querendo que volte a ser um planeta. O que está mudando? Está mudando as regras para classificar o que é um planeta. E a gente precisa dessas regras. Um último exemplo de regras de comportamento para fazer a coisa certa, a gente pega, então, agora voltando para a coisa da inteligência artificial, da imaginação da gente, dos robôs, o Isaac Asimov tem as 3 leis da robótica, que dizem como um robô tem que se comportar. É o faça a coisa certa do robô. A primeira lei é que um robô nunca deve fazer mal a um ser humano. Bom, o que é fazer mal a um ser humano? Como você explica para um robô o que é fazer mal a um ser humano? Cortar fora o braço de um ser humano é fazer mal a um ser humano, né? Mas se esse ser humano estiver preso nos escombros por um braço de um prédio que está em chamas, o que você vai fazer? Bom, ia ser bom se o robô cortasse o braço para que ele pudesse fugir do prédio. Então, é sempre difícil essa coisa da tomada da decisão. Quanto mais informação, melhor. A gente tem regras, mas a gente tem que saber também como essas regras mudam. E, por fim, para terminar, a questão da ética na inteligência artificial, do conhecimento armazenados em livros. Bom, assim como toda tecnologia, a inteligência artificial pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Einstein ficou louco quando viu a bomba atômica. A gente tem o conhecimento, ele serve para muita coisa boa. Mas um livro de química de escola pode ser usado para fazer uma bomba, né? E aí? A gente vai deixar de estudar química? Não vai. Então, eu acho que assim, muitos livros já foram queimados na história, e a gente não quer sair queimando livro. A gente quer produzir o conhecimento de forma inteligente e ética, e esperar que isso seja usado para o bem.
Obrigada.